Acostumados com os holofotes desde pequenos, os atores e cantores mirins cumprem uma agenda de compromissos bastante extensa. Shows, tarde de autógrafos, livros, etc. Como conseguir conciliar a fama com as atividades normais do dia a dia? Como estudar, se relacionar com os amiguinhos? E qual a importância da participação dos pais nessa fase? E o que acontece com a criança na infância pode definir o que ela vai ser na fase adulta? É o que vamos desvendar no Mentalistas desta semana. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Denise Rodrigues Gomes, que trabalha com crianças, adolescentes e com família também. Tudo bem, Denise? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada pelo convite. Legal. Bom, do outro lado da bancada do Mentalistas, ela é cantora e nasceu para isso, viu? Tem mais de 30 anos de carreira, fez parte da febre mirim dos anos 80 e 90. Eu tenho o prazer de receber aqui no Mentalistas a Patrícia Marques. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Camila. Prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter achado um espaço na sua agenda. Obrigada a vocês. Você está lançando um disco agora também, né? Estou lançando um single da música Tigresa, que é uma regravação do Caetano Veloso. E até o final do ano lanço a minha biografia, escrita pelo jornalista Roberto Rodrigues. Agora, Patrícia, já pegando esse gancho aí do início da sua carreira, para depois a gente falar do seu novo trabalho. Sim. E desses projetos futuros de biografia também. Sim. Como é que começou a sua fama na infância? Ela bateu na sua porta? Como é que foi que aconteceu? Conta pra gente. Bom, eu já gostava de cantar e dançar desde muito pequena, né? A minha mãe era professora de balé clássico, bailarina clássica, e ela dava aula para crianças nas escolas. E eu acompanhava ela porque eu não tinha com quem ficar, aí acompanhava minha mãe e costumava assistir às aulas que ela dava para outras crianças. Então eu chegava em casa e inventava as coreografias. Colocava uma música e eu mesma criava a coreografia sozinha, me vestia, me fantasiava e tal. E ao mesmo tempo gostava também de cantar em cima de instrumentais, como cantora soprana, né? Quando eu sempre gostava. Tinha nessa época, você lembra? Eu tinha 5. 5 aninhos? 5, 6. E porque eu ouvia muita música erudita, ouvia muita ópera por conta da minha mãe, né? E muito jazz e bossa nova por conta do meu pai. Então, eu gostava de improvisar e ficar cantando em cima dos instrumentais. Nós costumávamos assistir o programa do Chacrinha, na Bandeirantes, na época, quando ele era aqui em São Paulo, né? Uhum. E tinha um programa de calouros lá que eu achava engraçadíssimo, que ele buzinava e dava troféu abacaxi e tal. Eu achava engraçado. E aí eu pedi pro meu pai me levar para ir lá cantar, fazer alguma coisa, uma coreografia. E meu pai me levou. Que legal. Então, partiu de você essa vontade de ir atrás, né? Legal. E aí, depois, fui caloura do Chacrinha há muitos anos, até ele ir pra Globo. Fui pro Rio também, para ser caloura. E ele sempre me chamava, gostava. Eu ganhava troféu, ganhava dinheirinho. E depois eu fui mais pra frente, com 8, eu participei de um festival internacional das crianças no SBT. E tirei 2º lugar nesse festival. E aí, a partir disso, uma gravadora se interessou por mim e pelo Luciano, que também estava no festival. E nós fizemos a dupla Patrícia e Luciano e gravamos um álbum chamado Clube da Criança, que era o nome do programa da Xuxa na Manchete. Então tinha a participação da Xuxa, o Carequinha, o Sérgio Malandro, a Vanusa, Pelé. Nossa, era uma galera, até assim. O Pelé tava, todo nessa. mundo, Martinho da Vila, Roupa Nova. E fizemos um sucesso muito grande com uma música chamada É de Chocolate, né? Estourou no Brasil inteiro. Fizemos muitas apresentações, shows, enfim, programas de TV. E depois entrou o Juninho no ano seguinte e a gravadora colocou o nome de Trem da Alegria. Foi aí que tudo nasceu, assim, né? Do trem. Fiquei 4 anos e depois saí em carreira solo com 13 anos. Ô, Patrícia, nesse Festival Internacional das Crianças que aconteceu no SBT, eram só números de canto ou não? Tinham outras atividades, não, era apresentações? Só música. Eram crianças cantoras, tinham crianças que se apresentavam sozinhas, ou em dupla, ou em trio.
Mas todas crianças, assim, de 9 a 12, 13. Nessa faixa etária, né? E quando você realmente percebeu que você tinha conquistado a fama, foi no Trem da Alegria ou muito antes já mesmo as pessoas iam atrás de você? Patrícia, eu não tinha muita noção de fama. Então, como é que era isso pra você nessa época? Não, a gente não tem. A gente tem uma noção de assédio de pessoas que querem, tira foto, quer autógrafo, e enfim, que tem aquela admiração. Mas isso não chega, a gente não chega a ter uma consciência de fama, entendeu? A consciência da fama chega depois, com 13, 14, 15, mas antes não. As crianças não têm muito essa noção, assim. Não sei hoje, porque hoje é muito mais rápido tudo, né? Eu acho que as crianças têm essa noção melhor do que eu na época. O que você acha, Denise, aí no ramo da psicologia? Como é que isso se desenvolve, né, pra criança? Porque a própria Patrícia falou que ela era famosa, mas ela não tinha noção, esse conceito, né? Que é maturado depois, né? Como é que isso funciona na mente da criança? Eu vejo que hoje as crianças, elas estão tendo muito maior acesso a tudo antes do tempo. Exato. Não é? E muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Não é? Elas não têm o alcance, elas não têm a lógica, elas não têm o desenvolvimento das fases ainda para alcançar muitas coisas, que nem você falou, né? Exatamente. Então, às vezes não tem noção. Não tem a visão que à frente, né, das consequências. Por isso a importância das pessoas que estão junto ali perto, né? Pais, né, família, estarem ali olhando e acompanhando mesmo tudo de perto. No caso do seu pai, apoiou, ele te levou lá no Chacrinha, e sua mãe também? Como é que era essa eles relação? foram assim, ousados, né? Eu acho que perceberam que eu tinha um certo talento, né, um dom, e que isso poderia ser mostrado para mais pessoas e que as pessoas deveriam ver, né, e, enfim. Mas eu acredito bastante que eles foram muito ingênuos, assim, porque também os pais, a gente não nasce com um manual para criar filhos e muito menos cuidar de filhos famosos, né? Já é difícil ter filho normalmente, na educação do dia a dia, né? Das coisas que vêm, ainda mais com esse, né? Valor imenso que se cria depois da fama. E é uma reviravolta, né? O que você diria para os pais que tem uma situação como essa da Patrícia, né? Já tem um talento natural, a criança pede, mãe, quero fazer aula de canto, né? Quero ir atrás. Qual que é o conselho que se dá para os pais para acompanharem isso? Mas o que eu tô vendo aqui, né, ouvindo a Patrícia falar, ela fala assim com tanto carinho, com tanta... boas lembranças, claro. Sim. A sensação que eu tenho é que você aproveitava disso, de certa forma era o seu brincar. Sim, também. Era o seu brincar. Total, Então, isso é muito bacana, né? E os pais estarem atentos. Isso. Como é que a criança está se comportando? Ela está gostando? Isso. Ela, né? Percebe-se que ela está bem? Ela está feliz? Sim. Exatamente. Eu gostava muito e essa era uma as duas brincadeiras que eu mais gostava, era cantar e coreografar na sala. Então, acho que eles perceberam isso, né, que eu estava bem. E eu fiquei muito bem durante muito tempo, assim, muito feliz fazendo as coisas que eu estava fazendo, mesmo com privações e uma agenda muito cheia, né? Eu tava feliz. Que tipo de privações, assim, de ir pra escola, sair nos lugares e ir num shopping, sei lá, eu não podia ir em passeios de escola e nem dormir na casa de amigos, porque minha mãe era muito medrosa, tinha muito medo de eu ser sequestrada, porque eu nem devia estar rindo disso, é uma coisa muito séria. Eu tive um caso de sequestro na família. É mesmo? Uma priminha que foi sequestrada dentro do berço e nunca mais apareceu. A filha da minha tia, irmã da minha mãe. Então, isso foi um trauma na família, né? Minha mãe nunca se recuperou, quanto menos a minha tia, né? Que foi a filha dela que desapareceu para sempre. Nunca mais voltou? Nunca mais. Nossa, que nunca mais foi achada. Não, e ainda tem uma outra carga pesada, no caso da sua mãe, é que você era muito exposta, né? Sim. Tava muito ali, não é fácil, né? Não é fácil. O gostinho conhecido de todo mundo, né, Patrícia? Então, para ela... Para ela era bem difícil. Bem. Bom, pra gente falar então um pouco mais aí dos adolescentes, porque nessa fase do Trem da Alegria você tinha quantos anos já?
Do trem mais eu tinha 11. Com 11 anos de idade já. Você estava frequentando a escola normal? Sim, normal. Você se formou tinha que ir. até... Tinha que ir na escola, tinha que acordar cedo. Não pode deixar de ir, Não né? pode, não. Não pode. A vida normal tem que continuar, mas era puxado, né? Eu ia na escola de manhã, chegava em casa e almoçava, e à tarde tinha os ensaios para os shows, que tinham coreografias e textos a ser decorados. E todas as tardes, de segunda a sexta. Patrícia, essa parte, como que era pra você, hein? Essa coisa de ter essa obrigação, como é que era? Era chato. Imagino. Era chato e doía no corpo, eu tinha dores no corpo. É mesmo? Porque aquilo já estava assim, como passava do meu limite de não querer fazer e ser obrigada a fazer, doía meu corpo. Era como se eu estivesse gripada todos os dias. Nossa. É porque a rotina era intensa, né? Intensa. Quantos shows, assim? Você tinha uma ideia, assim, uma média? Todos os finais de semana, sábado e domingo. Acho que nós fazíamos em média de, sei lá, 10 shows por mês. Nossa, para uma criança de 11 anos é muita coisa, né? Bastante. Então, a nossa vida era avião, hotel, casa, ensaio e escola, né? Quando dava, porque faltávamos muito e a escola também não gostava muito. E eu, assim, os diretores vinham falar com os meus pais que a gente devia escolher se eu ia cantar ou se eu ia estudar. É mesmo? Mas por quê? Por causa dos outros alunos? Qual que era a Porque eu faltava muito e não conseguia acompanhar. Então, acho que eles deram uma pressionada nos meus pais, tipo, olha, não dá, né? Tá pesado. Pois porque tem essa questão assim, como é que é a relação com as crianças na escola? Falta muito, não tem tempo para se reunir fora, não tem esse contato. E aí o que acontece? Acaba não fazendo vínculo. E eu ainda sofria bullying. Por que você sofria bullying, Patrícia? E eu nem sabia que era bullying, né? Porque eu era famosa isso, né? E as crianças tinham um pouco de maldade, de ficar tirando sarro, de ficar apontando, de ficar rindo. Olha lá a Patrícia do Chocolate, olha lá a Unido Unité, e cantava música e ria e tal. Então, eu fui me afastando das pessoas. E eu tinha pouco tempo para estudar e aprender o que eu tinha que aprender, porque logo eu já tinha que trabalhar, viajar. E quando tivesse prova, eu tinha que ir bem. Então, teve um dia que eu cheguei na escola e estava a maior zona na classe. E eu falei, gente, eu preciso aprender, eu preciso ouvir o que está sendo passado, porque eu vou sair correndo daqui. Peguei a carteira e coloquei do lado de fora da sala. Só eu, assim, tipo... Pelo amor de Deus, silêncio, que eu preciso aprender. Eu só tenho agora para aprender. Tadinha, né? Não, isso é uma coisa interessante. Isso que você falou também, né? Do bullying. Porque nessa época não se falava tanto sobre bullying, né? Hoje é que até senso comum, né? O bullying. Mas não se falava muito. Mas isso sempre aconteceu, porque as crianças, elas também têm aquele ladinho, como todos nós, aquele lado perverso. Sim, tem, né? Tem. De querer cutucar, de querer, por conta de N questões, N fatores, inclusive, né, com relação até mesmo sentimentos de inveja, sentimentos, né, de querer estar no lugar. Não pode, Gente, eu tô conversando aqui na Rádio Estadão com a Patrícia Marques, cantora, dispensa mais apresentações, né? Tem uma carreira extensa, em mais de 30 anos de carreira. E a Denise Rodrigues Gomes, que é psicóloga, trabalha com crianças, adolescentes e família. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Quando olho nos seus olhos, não vejo a luz do amor, só sombras do passado, só um fogo que se apagou. A vida é assim, nosso espelho se quebrou. É hora de se guardar um segredo no coração. Se chove lá fora, queimo aqui dentro. No
Mentalistas desta semana, estou recebendo a cantora Patrícia Marques aqui falando sobre fama na infância e outras cocitas mais. E também a psicóloga, especialista em crianças, adolescentes e família, Denise Rodrigues Gomes. A gente está ouvindo essa música Quando Chove, né, que fez parte de muitos adolescentes aí nos anos 90. Me coloco nesse bolo, né? Sim. Começando a se apaixonar, aprendendo a gostar de uma outra pessoa, né? Como é que você conseguiu fazer essa transição, né? Do Trem da Alegria, que era uma linguagem bem infantil, né? Unido Unité e tal. Até pegando o que você disse no bloco anterior, Patrícia do Unido Unité e tal. Aquele rótulo infantil e transformar para uma linguagem mais adolescente. Depois a gente vai falar da sua carreira na fase adulta, mas como você conseguiu se encontrar? Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época quando você decidiu fazer a carreira solo? 13. Sair do trem? Então, com 13 anos, como é que foi esse bastidor? Foi um insight seu ou alguém te deu uma dica? Olha, Patrícia, tá na hora de você começar a pensar numa carreira solo. Como é que foi isso? Eu já tinha uma vontade, assim, de seguir carreira solo, porque eu sempre fui meio rebelde, assim, em grupo. E tinha um certo controle ali de empresários e uma coisa meio restrita, né, no grupo. Você não podia se sobressair, você não podia fazer coisas diferentes, porque a gente tomava bronca, era controlado, era uma coisa horrorosa, assim. Então, e aí eu fui lutando para fazer essas coisas do meu jeito, né? E a Xuxa foi uma pessoa que me ajudou muito e viu isso. Ela falou, olha, você tem que cantar sozinha mesmo, você tem que sair do trem. E me deu uma força. Aí eu fui me apresentando sozinha no programa dela, já fazendo ela me ajudando a fazer a transição para a carreira solo, até gravar um álbum solo. E aí o primeiro álbum foi um álbum chamado Patrícia Patti. E já saímos com uma música na novela da Globo, A Festa do Amor, já estourou. E foi aquele sucesso. Cantei tanto essa música. Olha, eu tô fazendo confissões aqui no programa. Legal. A gente tinha, sabe, que a gente tinha um aparelhinho, né? A molecada tinha um aparelhinho que era Meu Primeiro Gradiente. E tinha a fita cassete, né? Que vocês gravavam. Capa do casaco prateado, aquele cabelo. Né? Não tinha nem antifreeze antigamente. Era nem incrível, escova, a gente achava lindo aquele cabelo, lindo, né? Queria imitar e fazer, né? Pro cabelo ficar mais volumoso, armado e tal. Cantei muito, Patrícia. Ai, é bom relembrar, né? Bom, é gostoso, bem gostoso. Então, esse foi o sucesso que você estourou naquela época, carreira solo, né? Isso. Depois veio Te Cuida Meu Bem, aí depois Sonho de Amor, e aí foram, né, outros álbuns que vieram na sequência, né, nessa fase. E Quando Chove, você fez essa música que a gente tocou agora, já é a sua própria releitura, já numa fase mais madura. Sim, aí já era uma outra né? fase, eu já estava com 18, 19, do Quando Chove, né? Já estava na fase do Nelson Motta, que eu fui produzida por ele. Então, essa é uma faixa que, inclusive, é versão de um compositor italiano, o Pino Daniele, versão em português do Nelson Motta, Quando Chove. Que legal. É bem bonita. Você sentiu, assim, uma diferença no trato ou então no perfil dos seus fãs nessa transição também? Como é que foi? Senti um pouco. Eu vi que tinham pessoas que cresceram comigo desde o trem, que me acompanharam, né? E que isso continuam bacana, até hoje, As pessoas que me abordam, que têm a minha idade, né? Falam, olha, você fez parte da minha vida, fez parte da minha infância. Acho tão especial isso, assim, né? Você fazer parte da vida de alguém. Você nem conhece essas pessoas, mas assim, de uma forma abstrata como a música, né? Mas que traz vibrações de amor e de carinho, de felicidade, referências de alegria, como o trem, né? Então, mas eu vi também que eu tive um outro público que chegou também junto, que não era meu público, que eram públicos diferentes. Pela própria linguagem da música eletrônica que eu comecei a mexer e tal, então eu comecei a sentir que agregou, assim. Para a criança, quando ela faz porque várias etapas do desenvolvimento da criança são importantes, né? Quais são as principais, hein, Denise, que a gente pode contar aqui para o nosso ouvinte? Que tem as mudanças significativas na vida, tem corpo, né? A puberdade. Conta um pouquinho mais pra gente. Quais são essas principais mudanças no desenvolvimento da criança até chegar na adolescência? Nossa, eu acredito que as fases desse desenvolvimento, elas são tão importantes, todas elas, né? Mas
Eu acho que a fase inicial da criança pequena, sabe? Porque quando ela vai ter a noção de como que é o mundo, como o mundo vai tratá-la. Sim. Então, se ela tem o acolhimento, né, das pessoas próximas, né, pais, sejam irmãos, tios, avós, todos que estão em volta, né, naquele primeiro ano de vida, sim, que é a partir daí que ela vai sentir e poder se colocar no mundo. Ela tem essa sensação, como é que eu vou ser tratada pelo mundo? Eu estou sendo cuidada, eu estou sendo alimentada, eu estou sendo acolhida. Então, essa é uma fase muito importante. Tem as outras todas que também são, né? Que vem aí na sua sequência, mas essa eu vejo que, para mim, é a que eu acredito ser a fundamental. Quando ela sai da fase da infância e da adolescência, hoje a gente fala do adolescente com hoje 10, fala-se do pré-adolescente, adolescente. Quais são as fases que tem hoje, então? Então, assim, o pré-adolescente seria mais ou menos a partir daí dos 11, 13 anos. E tudo muda muito rápido, né? Sim. Porque as crianças estão, assim... ligadíssimas, né? Hoje, então... É um absurdo. Você tem um filho? Tenho. Quantos anos ele tem? 17. Nossa, a fase do filho da Patrícia já tá dentro. Tá no mundo, não é? Já tá no mundo, já. Isso. E aí se descobrindo mesmo, né? Descobrindo o que eu gosto, o que eu quero, questionando o mundo, questionando as pessoas. Sim. Isso é certo, isso é errado. Você falou que você era bem rebelde, né, nessa época. E eu fico imaginando você com a fama e tudo mais, as pessoas te conhecendo, de repente você queria fazer coisas que qualquer adolescente ou jovem gostaria de fazer. Sim. A gente já citou nesse programa aqui o Mentalistas uma vez, falando sobre psicologia do esporte e a preparação mental dos atletas. E aí no bate-papo surgiu a história uma vez, o Ronaldo Fenômeno apareceu e ele já não era mais jogador de futebol, ele já estava como empresário. Ele apareceu numa foto fumando. E aí todo mundo começou a falar muito dele, né? Mas quer dizer, é um ser humano. Ele queria ter outros comportamentos que muitas vezes a fama acaba barrando. Claro. Você sentiu isso na sua vida? Que você falou, eu queria fazer, não, sabe? Alguma situação assim? Senti. Muitas vezes, na maior parte da minha vida, me senti inadequada o tempo todo. Porque você fica sendo muito apontada por tudo, né? Você não pode errar, não pode fazer nada. E ao longo de uns 10 anos para cá, eu fui tentando desconstruir essa imagem de perfeição e de que eu sou uma pessoa que é imaculada, né? Que não tem erros, e enfim. E aí eu fui colocando isso na minha música, nos meus trabalhos, né, na ousadia de buscar outros caminhos. E também, uma vez até deu uma polêmica grande que eu postei uma foto no Instagram fumando maconha. E aí, assim, não foi uma coisa de propósito que eu pensei lá na frente, numa jogada de marketing, nada. Eu só coloquei no meu Instagram para compor, né, o assunto, e até mesmo porque parte desse raciocínio de desconstrução de imagem, nossa, foi um escândalo. As pessoas caíram de pau em cima de mim, mães que vieram falar, você é um mau exemplo, eu te sigo desde de criança, como é que uma criança como você faz uma coisa dessas, que coisa horrorosa. Ela parou no tempo também, né? Como é que uma pessoa que eu admirava muito, que faz uma coisa tão horrível dessa, assim, quer dizer, não sou eu só que faço, todo mundo faz, né? E eu parei aí, eu não fui para mais nenhum outro lugar, né? Então, assim, eu sinto que ainda eu tenho que ficar trabalhando na desconstrução da imagem da Patrícia criança, meiga, doce, enfim, do Trem da Alegria. Eu já tô com 42 anos, né? Não, eu fico pensando que às vezes a pessoa se sente aprisionada, né? Não consegue fazer mais as coisas, mas ao mesmo tempo quer ser autêntica, né? Você quer ser um indivíduo, né? E como todos nós temos essas diferenças nossas. Exatamente, todas, né? porque o profissional, né? No caso dela, assim, como cantora, não é, Patrícia? Você não é só isso. Você é tantas outras coisas, mas as pessoas querem te olhar como... Isso, elas veem um pedacinho da foto só, né? Não vê o todo, né?
Isso que a fã falou, nossa, mas eu te acompanho desde pequena. Como uma criança faz isso, né? É isso que eu falei, é correto? Quer dizer, ela deu uma pausa na vida dela, essa pessoa? Não consegue entender? Qual que é a dificuldade que muitas vezes os fãs têm, hein, doutora, de se colocar no lugar da pessoa? Porque acho que é um pouco isso, né? De empatia, ver que é um ser humano. Teve a oportunidade de estar ali, né? De estar nessa situação. E também pode ser uma pessoa inatingível, assim, né? Isso. E, assim, os holofotes o tempo todo, não é? Ali. Isso não é fácil de lidar, gente. Não, exposição não é para qualquer um. Não. Não é. Ô, Patrícia, você já... bom, o seu caminho você já explicou pra gente aqui, né? Foi um caminho diferente, mas acredito que você teve contato com muitas crianças que entraram, por exemplo, em agências de publicidade, propaganda, tentando fazer o mesmo caminho seu, mas não com essa mesma trajetória sua. Quais experiências que você observou de outros amiguinhos ou pessoas que estavam na mesma idade buscando um espaço no mercado? Porque acho que alguns pais também ficam pressionando, né? Parece que são o sonho dos pais que quer se refletir. É o que mais tem. Coisas assim? O que mais tem. É a projeção dos pais nos filhos. É o que eu mais vi nesses meus mais de 30 anos de carreira, assim. Foram a ansiedade, o desespero dos pais em querer aparecer às custas dos filhos. Até eles, né, as crianças nem queriam muito, tanto assim, mas os pais forçando uma barra e insistindo e fazendo de tudo e expondo a criança a horários e enfim, coisas que não são de uma natureza, né, da criança mesmo. Então isso é muito triste porque você acaba passando do limite, né, delas e assim, o resultado, depois de algum tempo, você vê que a pessoa tá mal, tá sofrendo, tá triste, não tá bem, tá decepcionada com a vida. Alguns conseguiram, outros não. Alguns entraram nas drogas pesadas, na depressão, enfim, em caminhos, né, escuros, né, por expectativas demais e nada de retorno. Então, é muito difícil, muito complicado, delicado lidar com crianças assim e torná-las famosas porque você quer aparecer, né? Na clínica você observa isso também, Denise? Às vezes os pais tentando projetar o que eles não foram nos filhos? Como é que você observa? Muitas vezes a gente percebe, sim, pessoas querendo seguir carreira de pai e mãe. Ah, também. Também, verdade. Não é? Não precisa, né, ser nada grandioso, mas querem seguir. Sim. Querem seguir. E às vezes não sabem exatamente por quê. Porque tem aquela experiência, aquela vivência, aquele contato, e muitas vezes não amplia, não conhece muitas outras coisas, opções, sim, que ficam ali restritas naquele ambiente particular mesmo. Entendi. Não é? Tem isso também, verdade. Sim, então a gente vê muitas vezes famílias assim, o meu avô era advogado, meu pai é advogado, eu sou advogada e meu filho vai ser advogado. Como é que a criança se liberta disso ou não se liberta? Ela tem que ter uma estrutura muito grande. E apoio, né? Se você quiser ser outra coisa... É o que eu falei pro meu filho. Meu filho veio com 1000 ideias. Quando tinha 8, 10, 11 anos. Eu quero fazer publicidade, quero fazer propaganda. Com 8 quero anos? ser modelo, tipo... Eu falei, não. Você não vai, você vai estudar. Vai amadurecer essa ideia. Eu sei que você vai mudar de ideia muitas vezes. Então, quando você tiver mais maduro e se realmente você quiser, você vai fazer. Agora não é hora. Mas essa é uma idade mesmo que isso acontece muito, né? Quando eu crescer eu vou ser. Sim, não é? Mas isso provavelmente vai mudando. Vai passando. Às vezes não, às vezes se mantém. Sim. Né? Mas muitas vezes muda. Eu sempre soube que eu quis cantar. Sempre. Não tinha outra ideia assim na cabeça. Eu queria ter sido bailarina clássica. Fiz balé numa escola municipal aqui de São Paulo uns 10 anos. Mas aí logo ingressei na carreira de cantora. Mas assim, mesmo sabendo que eu queria cantar, eu tive muitas dúvidas no meio do caminho. Eu quis fazer outras coisas. Eu quis desistir de cantar. Quis viajar e fazer uma escola de dança em Nova York. Tive tantos planos assim de ser outras coisas.
E porque eu estava vivendo a minha adolescência na fama, né? E escolhi muitos caminhos musicais, mudei de visual muitas vezes. Então eu fui meio Truman, assim, né? Que todo mundo foi vendo, né? A mudança e o crescimento, né? Mas acho que isso faz parte também, né, do desenvolvimento, principalmente no adolescente, né, essas escolhas que ele vai fazendo. Sim, ele vai se descobrindo, né, nessas vivências. Aí algumas coisas são agradáveis, outras não. E o caminho não é tão simples. Nunca é, né, para um adolescente. Não é, não. Nunca é. É muito sensível. Tem algum momento que você achou dessa fase aí que a gente está falando sobre a fama na infância, mas aí pegando a adolescência também, acho que dá pra gente colocar, né, na mesma análise, a infância e a adolescência, algum momento que você não se recorda com uma boa... Você não tem como uma boa lembrança? O que foi mais ingrato para você na fama da infância? Acho que não poder sair, não poder ter uma vida normal, não poder namorar. Meus pais não deixavam eu namorar. E eu só vivia no mundo de adultos. Então eu só me apaixonava por homens mais velhos, que eram os músicos com quem eu só convivia com eles, né? Não tinha outra convivência. Então eu não podia fazer isso. Meu pai não deixava, e se alguma coisa acontecesse, algum clima ali, ele já mandava o músico embora da banda. Então isso foi meio complicado para uma canceriana romântica. Não poder namorar, não poder ter um namorado fixo, assim, sabe? Eu namorei um garoto na escola com 16, mas não era o que eu queria, porque eu vivia num mundo de adulto, né? Então isso foi chato, assim. Eu imagino, porque o adolescente, ele precisa de pessoas da idade dele ali, não é? Mas eu nunca tive muita paciência com o adolescente. Sim? Nunca. Da mesma idade, nunca. Não tinha menor assunto, nem paciência, nada, porque sempre convivi com gente maior do que, né, mais velha do que eu. E você acabou assumindo compromissos muito cedo, muito jovem, aí acaba sendo, né, essa maturação acaba sendo mais rápida. Agora, bom, para a gente trazer algum conselho para pais, né? A gente tem um ouvinte aqui da Rádio Estadão, o Rogério Olmo, se você estiver me ouvindo, Rogério, a filha dele é uma atriz mirim, né? Tá começando a carreira agora, numa novela do SBT também. E ele sempre manda mensagens pra gente aqui falando sobre isso, né? Certo. Então, eu acredito que assim como esse ouvinte, a gente tem outros pais acompanhando aqui a nossa programação e esse programa especial. Pra gente dar conselhos para esses pais, né? Como é que eles devem agir quando a criança já está num start mesmo, né? No caso da filha do Rogério Olmo, nosso ouvinte, ela já começou a fazer uma novelinha lá no SBT, né? Então, quais são os conselhos que a gente pode dar para esses pais, Denise? Olha, eu digo que olhar para essa criança de verdade, estar com ela, conversar com ela, independente da idade que ela tenha, não é? E ficar junto, brincar com ela, trazer ela o mais próximo possível para os pais conseguirem ir identificando, né, o quanto está sendo bom para ela, o quanto que ela está gostando, o quanto que ela está se desenvolvendo naturalmente. Então, é muita atenção, comunicação com essas crianças. No caso, como é que eram as suas relações familiares, assim? Você é filha única ou você tem irmãos? Não, eu tenho mais irmãos. Tenho um irmão mais novo e uma irmã 15 anos mais nova. E como é que era a relação com eles? É que a diferença de idade pro meu irmão não, pra minha irmã sim, né, de 15 anos mais nova. Era tranquilo, a nossa relação familiar era muito tranquila, era muito gostosa. Meus pais eram muito companheiros. Viajávamos juntos sempre. Meu irmão ia sempre que podia. Ele era um pouco arteiro, né? Então às vezes ele ficava com a minha avó. Mas depois ficou um pouco distante, porque eu percebia que meus pais davam mais atenção para mim do que para ele. Você percebeu? Percebi. Só que, assim, eu tô no meio ali, você não sabe como resolver. Aquilo não é da tua alçada, né, de resolver, é dos teus pais, né? Então, assim, eu tinha o quarto maior na casa, eu tinha mais regalias, porque eu era a menina da redoma de vidro, e meu irmão era um garoto que ia pra rua, fazia tudo. Ele podia fazer tudo e eu não podia fazer nada. Então, assim, aí a gente se distanciou muito,
né? Uma pena, assim. Mas hoje em dia nós temos uma relação muito amorosa. Ele ficou meio magoado uns anos aí atrás, mas não culpa de ninguém, porque ele se sentiu excluído da família. Mas normal, né? Normal não, né? Não é tão normal assim. Enfim, já foi e não foi culpa de ninguém, né? Isso que eu ia até entrar nesse caso. Vocês chegaram a fazer terapia, assim, ou não? Não, eu fiz terapia, faço até hoje, faço análise. E não sei se meu irmão fez ou meus pais fizeram. Meus pais fizeram depois, mas foi um caso à parte lá depois deles. Pontual mesmo, não nessa época do burburinho da infância, nada. Não. Nesse caso, você indicaria algum trabalho terapêutico, tanto para os pais que precisam lidar com os filhos, né? Porque a Patrícia tinha mais 2 irmãos, né? Como administrar isso? O que você acha, Dani? Vejo que tudo depende da dinâmica familiar, porque isso pode acontecer de uma forma natural, né? No sentido, assim, de dar atenção para todos os filhos, não é? É lógico que os filhos são diferentes também, então não vão poder ser tratados exatamente da mesma forma, não é? Mas essa troca mesmo com cada filho que seja importante. Essa proximidade. Não é? Com o seu filho, você disse que vai deixar ele livre para ele escolher o que ele quiser. Sim. Você pretende ter mais filhos ou não? Não, parei. É uma decisão que você teve de ter um só mesmo. A época de ter outro passou. Agora não dá mais. Você morou um tempo fora do Brasil, né? Sim, em Londres. Morei 1 ano lá. Isso. Como é que foi essa transição, né? Queria que você contasse aqui pra gente. Você se casou, né? Sim. E aí foi morar fora e para conciliar a carreira com a vida pessoal, né? Você falava que lá atrás, na adolescência, seus pais não deixavam você namorar e tal. Quando que você se sentiu livre pra também ser a Patrícia que pode se apaixonar, que poderia casar e ter filhos? Quando que você se permitiu, né? Sim, eu saí de casa com 18, 19, porque eu já me sustentava há muito tempo, né, sozinha. E aí já não tinha como meus pais me impedirem de fazer qualquer coisa, né? E aí eu fui morar sozinha, sem a menor experiência da vida, porque até então eu estava morando com eles o tempo inteiro, sendo supervisionada, né? E participando do mesmo círculo ali, né? Isso. Então foi uma quebra bem grande dentro de mim. Eu estranhei bastante e já logo fui para viagens muito distantes. Na época eu fui para o Japão, fiquei quase 1 mês e eu me senti extremamente sozinha, extremamente frágil, porque eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e já estava no Japão, do outro lado do mundo. No primeiro dia que eu cheguei em Tóquio, que eu fui dormir no hotel, já teve um pouco de abalo, de terremoto. Então, assim, foi uma quebra gigante para mim. Depois voltei, morei sozinha em vários lugares diferentes, porque eu fui me adequando, né? Onde é que eu gosto de morar e tal. Namorei um pouco e depois logo conheci o Bruno, né? E já casei. E já logo tivemos o Arthur. Foi tudo assim, de uma vez. Eu falo, com 24 anos eu já estava com filho, casada. E agora eu tenho minha vida, agora eu quero viver a minha carreira de um outro jeito. Comecei a compor. Logo que o meu filho nasceu, eu comecei a compor. Me senti à vontade de compor, escrever. E aí saí com trabalhos autorais e a minha carreira foi para um outro rumo, assim. E você acha que isso teve muita influência da sua vida pessoal nesse outro rumo da carreira? Não? Sim, com certeza. A minha música mudou muito, né? E eu já não era mais do mainstream, não era mais do popular, não era mais a Patrícia do Trem da Alegria e da adolescência. Eu já era uma outra Patrícia, uma Patrícia casada com filho e autora, né? E já morando fora, com uma outra cabeça. Então isso com certeza refletiu nos meus álbuns. Hoje a gente está conversando na Rádio Estadão, no Mentalistas, com a cantora Patrícia Marques e a psicóloga Denise Rodrigues Gomes, que é especialista em crianças, adolescentes e família. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos com o último bloco aqui do programa. Não saia daí. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber.
Você ouve Mentalistas. I wanna run with you all night, dance you into the sunlight. I wanna rock with you all night. I'm gonna rock the night away. Quando a gente ouve essa música Rock With You com a Patrícia Marques, olha, eu fico emocionada, Patrícia. É linda essa música, né? Ela tem uma memória afetiva, né? Como você comentou, de infância pra nós, né? Até pra mim, que era muito fã do Michael Jackson, enfim. A música tem esse poder, né? De direto num determinado sentimento ali dentro, que você lembra de uma cena, de uma fase. É muito gostoso, né? Eu tenho essa seriedade com a música, assim, de que ela tem esse poder nas pessoas. Não pode ser qualquer coisa. A gente fez um Mentalistas aqui, uma edição sobre o poder de cura da música. Isso, E aí nós trouxemos uma musicoterapeuta explicando, demais, né? falando sobre o poder. Ela faz um trabalho com crianças com síndrome de Down, como ela consegue observar a evolução das crianças com a música. É fantástico, lindo, né? E também um jornalista que veio aqui escreveu o livro O Poder de Cura da Música, quando ele teve câncer, chama Tocando a Vida. Ele escreveu um livro falando como que os Beatles ajudaram ele a superar a quimioterapia, um processo, né? Então a música é uma coisa assim que a gente ainda existem muitos estudos sobre a música, como é que ela afeta a nossa memória e tal. Até com doentes de Alzheimer, né? Você vê que eles conseguem se lembrar de músicas da época da infância, acessar aquela memória da infância, mas às vezes não lembra do que tomou no café da manhã daquele dia. Verdade. Então a música é sempre um mistério, né? Bom, essa versão que você gravou é recente, né? E aí, você mesma que está escolhendo as músicas que você vai cantar nesse momento já mais maduro da sua carreira? Como é que tá sendo essa escolha? Eu tô escolhendo desde 2001 as minhas músicas, a minha direção, a produção, eu que tenho feito desde então. E está sendo muito bom, porque é um lado criativo que eu não tinha muito acesso e não tinha muito... como é que eu posso dizer? As pessoas não deixavam, porque eu era produzida por outras pessoas. Você sempre foi até 2001, né? Isso, sempre fui produzida por outras pessoas. Aí eu falei, não, chega, eu preciso pintar meu próprio quadro aqui, né? E aí tem sido uma experiência muito bonita, muito bacana, um caminho especial, assim, porque aí eu de verdade coloco todas as coisas, as minhas experiências na música. Agora vamos ouvir o Tigresa, que é o single que você está lançando, né, agora, pra gente ter uma noção. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o Tigresa, que música linda, hein, Patrícia? Linda, um clássico, né, do Caetano. Um clássico escondido, uma pérola ali no meio dos anos 70, né? Muito bonita. Belíssima. Obrigada. Acho que agora sim, depois dessa história toda da Patrícia, né, Denise, dá pra observar as mudanças que ela conseguiu promover desde da fama na infância, né? O que você chama mais atenção aí que você pode falar pra gente? Pois é, né? A questão que eu acho que o que ela colocou aqui, que ela queria tanto, né? Que é a questão de conquistar a própria autonomia na condução da sua carreira, das músicas que você pode cantar, do jeito que você cada quer. Vez mais, cada vez mais. Eu acho que fica mais a cara do trabalho, né? Quando você se expressa 100% ali, né? Quando você dirige e compõe, né? Essa música foi produzida por mim, dirigida também. Eu cheguei para os músicos e passei o arranjo todo, dirigi. Então isso eu adoro fazer, adoro. Acho que fica bem a expressão do artista ali impressa, né? Que legal. Na música. Já que a gente falou de memória afetiva da infância, né? Das músicas que você cantava no Trem da Alegria, quais que você
lembra com muito carinho? Você pode destacar pra gente, Patrícia? Várias, né? De chocolate, Unido Unité, Piuí, abacaxi. Tinha uma música que eu gostava muito, que eu cantava de sapatilha de pontas no show, que era Hi Lily. Não me lembro. Eu vivo a vida Hi Lily, Hi Lily, Hi Lo. Então era assim, eu fazia um balé, era muito lindo, assim, era muito lúdico o show do trem, assim. Coisa que você não vê hoje em dia ninguém fazendo, né? Então, com todo mundo que eu comentei aqui do nosso programa, todo mundo, nossa, mas os meus filhos não têm essa chance hoje. Porque nem tem quase desenho animado na TV aberta, quanto mais programas infantis que deem espaço para grupos infantis, exato. Assim, né? As crianças não brincam na rua, gente. Pra começar, né? Você brincava na rua, Patrícia? Brincava, nossa, eu tenho o joelho todo ralado. Caí muitas vezes e brinquei com meninos, meninas, assim, sem preconceito nenhum, era muito bom. Hoje é muito difícil, né? Eu vejo pelo meu filho o quanto ele fica preso desde sempre, né? Não tem essa cultura de rua que a gente teve. Eu conheci uma criança que não conhece bichinhos, gente. Nossa. Não conhece uma galinha, não conhece um porquinho, não conhece bichos. Gente, tem que levar no Parque da Água Branca, né? Por isso que bonitinho. Sempre contente. Era essa. O que passar? Que coisa linda. Gal Costa sempre foi uma ídola para mim, assim, uma grande referência vocal, de voz doce, afinada, sempre foi, assim. Que legal, né? Tanto que Tigresa, quando eu escolhi, eu ouvi na voz dela, né, a primeira vez. E depois do single Tigresa, eu gravei Tapete Mágico também, que vai sair no segundo semestre, que também é uma música da Gal, do álbum Fantasia. Então, a Gal, para mim, é uma grande referência musical, vocal, como artista, até hoje, né, tá aí cantando lindamente, tem uma carreira brilhante. Quando você escuta essas músicas que te lembram desse momento, hoje, né, a Patrícia com 42, você falou, sim, né? A Patrícia com 42 anos, ouvindo a Patrícia lá atrás, o que causa em você? Que tipo de sentimento? Nossa, é lindo. Parece que eu volto ali no momento que eu estava cantando, na sala da minha casa com os meus pais. Momentos muito doces, assim, muito especiais. E tem voltado muito essas memórias nesse exato momento que eu estou escrevendo o livro, e voltando às memórias e revendo tudo que eu fiz, como foi, e passar isso para as palavras é como se você fizesse uma terapia dobrada, né? Porque o que está na sua cabeça e o que vai para o papel. Então é um raciocínio muito grande que você tem ali no momento. Então eu tenho vivenciado muito a minha infância por conta do livro. E aí, no livro que você está fazendo com o Roberto Rodrigues, vocês estão pesquisando, aí tem alguma coisa que você está revisitando e que você falou, nossa, nem lembrava que eu vivi isso? Tem alguma coisa? Tem acontecido nas memórias dos meus pais, né? Porque tem muita coisa que eu não lembro, então eles lembram muitas coisas. E eu tenho feito entrevistas com eles, relembrado coisas. E aí eu tenho publicado pouquinhas coisas, assim, bem pequenas na minha fanpage. E pessoas que me conheceram da época entram e falam assim, olha, eu quero fazer parte, hein? Eu tenho memórias também. Então é interessante como a coisa vai crescendo, assim, né? Como as pessoas querem fazer parte também. É tão bonito isso. E depois de uns anos você revisitou sua escola, os seus amigos, ou perdeu-se no tempo? Não, perdi no tempo, Mas eu tenho tudo guardado aqui na minha memória, assim, muito presente ainda. Eu tenho sonhos com esses lugares. Eu sou uma pessoa que sonho muito. É mesmo? Eu tenho sonhos reais, assim, todas as noites. Então, é bem interessante o que fica, né, na memória da gente. Não, escrevendo um livro sobre isso, então, acredito que fica mais sensível ainda, muito, não é, não? Muito mesmo. Quando que vai lançar o livro? Final do ano, até o final do ano. Depois você traz pra gente, dar uma olhada e passar um exemplar pro nosso ouvinte que tá acompanhando o Mentalistas. Sim, eu e o Roberto Rodrigues os dois, viremos aqui. Olha lá o compromisso. Meu companheiro. Gente, então a gente já tá na reta final, passa tão rápido, né, o programa, mas eu queria que a Denise deixasse um recado, né, pros pais ou responsáveis que têm crianças pequenininhas ou adolescentes que estão nesse caminho
ou buscando ou já começando a fama na infância. Quais são os conselhos principais que você pode dar para esses pais? Eu vejo que é bem isso. Estar junto e observar essa criança. Olhar para ela com atenção e tê-la o mais perto possível para entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, como que ela está se sentindo. O que para ela é importante. Ela está fazendo o que ela quer mesmo? Exatamente. Que bom se for o que ela quer. Às vezes pode não ser a mesma coisa que os pais querem. Sim. Ouça essa criança. Sim. E se ela falar não quero, aceitar então. Pois é. Porque senão em algum momento isso vai acontecer. Esse não querer. Pode não ser agora, mas lá na frente provavelmente vai acontecer. Sim. E pode até causar um trauma na criança se ela é forçada a fazer o que ela não quer, não é, Denise? Isso tudo acaba gerando complicações, claro, sempre, né? Sim, sim. Nada forçado, né, gente? Para ninguém, nem para os adultos, para os adultos, para os velhinhos, para ninguém, né? Isso. A gente tem que fazer o que a gente gosta e o que o nosso coração manda, né? Não importa. Acho que a gente nunca deve se perder da nossa própria essência. Outro dia me perguntaram assim, como é que faz para estar sempre no topo da fama? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu só sei que eu quero estar no topo da minha essência, sempre. Nunca quero me perder disso. Aí a pessoa fica até muda, assim. Mas isso é fundamental, né? As pessoas terem a noção de quem elas são. Sim, de seus próprios valores e dons e acreditar das suas competências, o que é bacana. E acreditar, né? Acreditar muito, porque cada um é de um jeito. Você não pode se comparar com ninguém, A comparação é uma coisa que nunca existiu na minha vida. Essa noção de que nós somos únicos, eu sempre tive, assim. E eu sempre digo isso para as minhas amigas, enfim. Será que eu faço isso? Mas a fulana de tal é melhor do que eu. Eu falei, não, você é única, você é especial, né? E é isso. Eu acho que a gente não pode se perder de nós mesmos, porque o mundo não tá fácil. É muita informação, é muito conteúdo, e a gente tem que se voltar para dentro, para ouvir nosso coração, para ouvir o que a gente tem de bom, agradecer, né? E tentar ajudar as pessoas, porque a gente acaba se identificando com elas também, de alguma maneira. Se você tivesse... eu fico pensando, né? A gente chega a uma certa idade, a gente vai... Eu falo isso por mim mesma, né? A gente vai fazendo uma retrospectiva da própria vida, né? Na carreira, na vida pessoal, né? Na vida amorosa, os balanços da vida, né? Os ciclos da vida. E eu fico pensando, puxa vida, às vezes podia ter tomado alguma decisão que poderia ter me levado a um outro caminho, não é aquela coisa, vou pela direita ou pela esquerda, né? Você voltaria no tempo e faria diferente alguma coisa? Ou não? Tudo que você viveu no trem da alegria, clube da criança, carreira solo, até os dias atuais, você viveria do jeito que foi, assim? Olha, eu conheci o budismo há 16 anos atrás, o budismo tibetano. E uma das coisas que o budismo me ensinou é que não se muda o que já foi. Você tem que aceitar o que foi e o que você aprendeu com isso, né? O que te ensinou e o que você tirou de lição. Eu não tenho nada para mudar, eu não me arrependo de nada porque já foi, não tenho o menor controle de mudar o passado. Porque ele não existe, de fato, né? Ele já foi. Então eu tenho essa conduta. Se eu errei, eu tentei arrumar, e se não deu para arrumar, ok, né? Eu até tenho um vídeo da Monja Coen que é muito legal, que eu adoro a Monja Coen, que ela fala sobre indecisão. E ela fala que tomar decisões é muito difícil mesmo, né? Muito complicado, não é uma coisa fácil ter livre-arbítrio. Mas se você escolheu por um caminho, vá por ele. E se você acha que foi errado, volte, né? Tenha essa humildade de reconhecer que não deu certo e você tenta consertar. Se não der para consertar, tudo bem, né? A gente está no lucro sempre se a gente tiver uma visão positiva da vida. Uma última pergunta, que agora o nosso tempo está esgotado. Eu sempre falo, estamos na reta final, mas eu fico, eu sou boa de papo, viu, gente? E a fama para você?
O quê? O que representa? O que representou, o que representa... O que é a fama para Patrícia Marx? Difícil. Tem dois lados, né? Como tudo. O ônus e o bônus. A fama é um lugar que você está se doando demais. Isso deu tudo da minha perspectiva, né? Muito pessoal. É um lugar onde você está muito exposto, você está se doando o tempo inteiro e que se você não tiver cuidado, você se esvazia sem retorno. Por um outro lado, você pode aproveitar esse canal de comunicação, se encher de coisas boas por dentro e passar para as pessoas. Então isso é uma maneira de você se preencher de coisas bonitas. Se você só se preocupar em doar ou de aparecer ou de status, fama, dinheiro, você vai se esvaziar. E isso causa uma grande depressão, uma grande tristeza, um grande vazio. A vida fica sem propósito. Então, se você puder se preencher de coisas bonitas, de conexões espirituais, seja lá de que forma for, de qualquer religião, que não prejudique a si e aos outros, se você puder passar coisas boas com relação às experiências que você teve, eu acho que isso é um bom motivo para ser famoso. Muito bem, gente. Essa Patrícia Marx, cantora, esteve aqui no Mentalista. Obrigada, Patrícia, por ter Camila. Disponibilizado um espaço na sua agenda. Sempre disponível para vocês. Obrigada, doutora, também, pelo apoio aqui também. Fiz um pouquinho de terapia. Muito legal. Denise Rodrigues Gomes, que trabalha com crianças e adolescentes, família psicóloga aqui no Mentalistas. Obrigada, viu, Denise, pela sua participação. Eu que agradeço. Foi bem bacana estar aqui com vocês. Aprendi bastante também. Até a próxima. Tá bom, até a próxima. Eu quis saber da minha estrela guia, onde andaria meu sonho encantado. Fada madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando. E ao som do Trem da Alegria, verdadeira febre dos anos 80 entre os pequeninos, nós encerramos mais uma edição aqui do Mentalistas, na apresentação de Camila Tulinski, trabalhos técnicos de Roger Palme e Carlos Amaral. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. E todas as edições do nosso programa estão disponíveis no site radio.estadão.com.br. Até a próxima!